Glória a Deus. Mas Deus entende, Deus sabe como fazer e como resolver. Glória a Deus. Existem coisas, N coisas, que Deus não conhece no sentido de admitir que não possa ter solução. Exatamente sobre isso que eu quero falar com base no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo 12, os 12 primeiros versículos. Está escrito: dias depois, Jesus de novo entrou em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com Jesus, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da grande multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo porque seu espírito que assim arrazoavam, disse-lhe: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Como é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Aleluia. E, meus queridos irmãos, isto é algo fantástico, é algo extraordinário, mas não é algo que aconteceu apenas ontem, na era apostólica. É algo que sim, pode acontecer agora, hoje, aonde você estiver. Sabe por quê? Porque está escrito que Jesus Cristo é verbo ser do presente. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem era apostólica, hoje, o dia em que você está me ouvindo, e eternamente. Então, aonde você estiver, com o problema que está lhe incomodando, hoje, você pode não apenas ter uma resposta de Deus, como pode ter uma solução dele para esta situação, para este problema que você está vivendo. É por esta razão que nós estamos aqui. Não para levar a você mais um rótulo, uma placa denominacional, uma religião. Não. Estamos aqui para anunciar as boas novas do Evangelho e dizer que Jesus Cristo
continua sendo o Senhor. E Ele não está tão distante. Ele está perto, Ele está ao lado. Porque Ele prometeu que quando 2 ou mais pessoas no seu nome estivessem reunidas, Ele estaria lá no meio delas. E Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. E o fato de Ele dizer que está conosco todos os dias, isso não impede as intempéries da vida, os ventos contrários, as tempestades, as lutas, os inimigos que se levantam. Não, nada disso impede. Foi exatamente na travessia do mar da Galileia que sobreveio uma grande tempestade, que sacudiu aquele barco de um lado para o outro, e os discípulos estavam dentro dele e se assombraram. Porém, eles haviam se esquecido de uma coisa, que naquele barco estava também Jesus. Sabe, queridos, na travessia da vida, que está entre o nascer e o morrer, estamos nós neste barco. E não podemos esquecer de uma coisa, que Jesus está conosco. E sabe para que Ele está lá? Para garantir a minha e a tua vitória. E é disto que nós precisamos acreditar. E é isso que nós precisamos colocar em prática. Porque na verdade o homem se esquece tanto de Deus, que ele faz muitas confissões ruins e negativas, dizendo: me deixaram, me desampararam, me deixaram só e não sei o que. Ele esquece que Jesus disse: não, meu filho, eu estou aqui com vocês. Imagina agora Pedro nervoso, tentando resolver o problema com os demais, porque eles tinham habilidades naquele lago, mas não conseguiram. Quantas vezes você, com a habilidade que você tem, com a posição que você tem, com os recursos que você tem, você tenta resolver os seus próprios problemas, diz: isso eu resolvo. E de repente você descobre que está fadado ao fracasso, que você não consegue resolver. E eu pergunto: por quê? Porque você esqueceu dele. Ele tem a solução. E quando lembraram de Jesus, Pedro ainda deu bronca: mestre, mestre. Jesus se espreguiçou, olhou para ele e disse: sim, qual o problema? Disse: não se te dá que pereçamos. Disse: sim, estou vendo. Mas eu estava aqui todo o tempo, por que vocês estão sofrendo tanto? Porque o senhor não fez alguma coisa? Vocês não falaram comigo. Eu pensei que vocês não precisavam de mim. Sabe, querido, quantas das vezes você se desespera e o Senhor está lá olhando para você, dizendo: não estou entendendo porque ele está tão desesperado, se eu estou aqui ao lado dele querendo fazer uma coisa e ele não me dá oportunidade. Sabe, a humanidade tem esquecido de dar oportunidades para Deus, mas que nessa manhã você possa dar oportunidade para este Deus que não conhece nada impossível. Glória a Deus. Nada que Ele não possa resolver. Ele não conhece, mas não conhece mesmo. Nada impossível, nada que Ele não possa resolver. Nada, absolutamente nada. Eu disse nada. Glória a Deus. Outro dia, na fila de um banco, eu comecei a falar de Jesus. E logo que você começa a falar de Jesus, aparecem os contraditórios. Se você fala de futebol, não tem contraditórios. Se você fala de mulher, não tem contraditório. Se você fala de pornografia, não tem contraditório. Mas quando você fala de Jesus, sim, aparecem os contraditórios. E quando aparecem os contraditórios, aleluia, foi exatamente o que aconteceu. Quando eu comecei a falar de Jesus, apareceram os contraditórios. E aquele moço, eu dizendo que para Deus não havia nada impossível, ele só tem uma coisa impossível, glória a Deus, que ninguém resolve, que ninguém pode fazer mais nada. Eu digo o quê? Disse: a morte. Morreu? Eu digo: não, senhor. Eu disse as minhas palavras para ele foi que havia jeito para tudo na vida, ele só não para a morte. Eu disse: o senhor está equivocado. Ele disse: não, para a morte não tem jeito. Eu digo: tem. Como assim? Eu disse: Jesus disse: eu sou.
a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então eu digo, meu Senhor, até para a morte tem jeito. E sabe por que para a morte tem jeito? Para a morte tem jeito? Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o jeito que dá jeito naquilo que não tem jeito. Como é, pastor, que não tem jeito e Jesus dá jeito? Porque não tem jeito para o homem, no plano humano, mas no plano celestial tem jeito sim. E a Bíblia agora nos revela, através do capítulo 2 de São Marcos, que Jesus vai a Cafarnaum. E quando ele chega a Cafarnaum, logo se aglomeram muitas pessoas para ouvi-lo, aleluia. E quando as pessoas se aglomeram para ouvi-lo, o que acontece? Outros são atraídos, mas de repente quando a casa se enche, não tem mais como entrar. Mas ali aparecem 4 homens de muita fé. E aqueles homens já haviam sim ouvido Jesus outras vezes. E mais que isso, eles também já tinham visto milagres extraordinários que Jesus já havia feito. E eles, ao saber que Jesus estava em Cafarnaum, ao saber o local aonde ele estava pregando, eles se lembraram de um amigo que eles tinham. E aquele seu amigo estava confinado à morte, dentro do seu quarto, em cima de uma cama, impossibilitado de qualquer movimento e sair para qualquer lugar, aonde a comida lhe era dada na boca. Glória a Deus. E foi num quadro numa situação desta que seguramente a família estava só esperando a sentença de morte para preparar o ataúde. Foi numa situação desta que aqueles amigos lembraram dele quando Jesus chegou em Cafarnaum. E eles não tiveram dúvidas: vamos buscar o nosso amigo, porque Jesus chegou. Jesus está na cidade. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus Cristo, ele veio ao mundo para buscar e salvar todos quantos se havia perdido. Mais que isso, ele veio também para desfazer as obras de Satanás. Ele veio para que o cego pudesse ver. Ele veio para que o surdo pudesse ouvir. Ele veio para que o paralítico pudesse andar. Para que o triste, desesperado e desenganado pudesse sorrir. Ele veio como solução para a humanidade. Mas nem todos entenderam a sua missão. Glória a Deus. Mas aqueles amigos foram buscar aquele homem, conversaram com ele, certificaram-se de que o problema dele naquele dia estava sendo resolvido se ele chegasse aonde Jesus estava. Mas como não foi o desespero daquele homem, aleluia, qual não foi o desespero daquele homem, porque disse: como? Olha a minha condição, eu não tenho como me locomover, eu não tenho como sair deste quarto, eu não tenho como deixar esta cama. Mas certamente os amigos dizem: mais uma oportunidade dessa, você não tem como perder. Queridos, Jesus, Ele sempre passa em nossas vidas. Ele sempre passa aonde há um problema.
Ele sempre passa aonde há uma necessidade. E deixa eu dizer que nesta noite, Ele está passando na sua vida, através desta palavra, através desta mensagem. Porque eu estou certo que Deus está falando com você. Você está impossibilitado de ter solução para o problema existencial da tua casa, na tua vida. Mas o Senhor é a resposta de Deus nesta manhã para você, para a sua casa, para a sua família. Não importa qual seja a área que você foi afetada ou está sendo afetada, não importa. O que importa é que Jesus chegou agora para te dar a solução. Sabe por quê? Porque Ele não conhece nada que Ele não possa resolver. Esse é o meu tema. Ele não conhece nada que Ele não possa fazer, que Ele não possa resolver. Glória a Deus. Ele não conhece coisa alguma que não tenha solução. Aleluia. E aqueles amigos, vendo a fé, o desejo, a vontade, o sonho do seu amigo em ter respostas, em ter soluções, eles disseram: não se preocupe, nós vamos ajudar você. Como é bom quando se tem um amigo, como é bom quando se tem amigos. E aquele pobre, coitado, moribundo, enfermo, tinha 4 amigos. E aqueles 4 amigos pegaram o homem, como não podia deslocá-lo com facilidade, eles levaram o homem, o paralítico, com cama e tudo. Glória a Deus. Agora, senhoras, senhores, irmãos, irmãs, pense comigo. O trabalho, o sacrifício que foi levar aquele homem do seu quarto para a casa aonde Jesus estava pregando. Imagina o sacrifício. Porque nós sabemos que uma cama, ela não passa reto numa porta. Uma cama sempre passa de lado, não é assim? Passa de lado. Mas como virar a cama com o homem em cima? Ele iria cair. Mas ela não podia passar assim. E agora? Bom, existem 2 possibilidades. A primeira, de ter quebrado a porta, para dar para a cama passar reta. E a segunda, ter amarrado o homem na cama, para virar com ele amarrado. Glória a Deus. Eu não sei qual das 2 eles usaram, a Bíblia não mostra, mas a verdade é que eles passaram com o homem pela porta da sua casa. E depois, levaram aonde o Senhor estava. Quão não foi a surpresa deles, ao chegar na casa aonde o Senhor estava, eles não puderam entrar. Por quê? Porque a casa estava cheia, estava lotada. E como vivemos em um mundo egoísta, mas esta vivência deste mundo egoísta, não é apenas do século 21, é desde o princípio. As pessoas não se importam com o problema do outro, cada um se importa com o seu próprio problema, cada um quer ter solução para o seu problema, e o próximo, que se lixe. Lembra do paralítico de Betesda? Havia uma multidão de paralíticos, e havia um que estava ali há 38 anos. Pense comigo, 38 anos esperando o milagre. E aquele milagre dependia de um anjo que descia nas águas daquele tanque, revolvia, e o primeiro que chegasse era curado. Mas era só um, e esse um tem que ser o primeiro. Mas o problema daquele homem, está escrito, que sempre que ele ia, outro ia na sua frente, tomava o seu lugar. Certamente o mais forte, e ele era o mais debilitado. Glória a Deus. Mas um dia, o Senhor passou na vida daquele homem, como hoje Ele está passando na sua vida, para te dar
a solução, a resposta do teu problema, da tua necessidade. Aleluia. E agora, quando chegaram com o paralítico em cima da cama, casa lotada, moço, dá licença eu passar com essa cama. Ah, dá não, moço. Não tem não como passar. Tem mais 50 na minha frente. Ah, não, tem mais 200 na minha frente. Tem não como entrar. Mas, rapaz, essa necessidade aqui é maior, tu está em condição. Ah, mas eu não vou sair não. Eu também tenho meus problemas, eu também tenho minha necessidade, eu estou aqui por isso. E às vezes nem estava por aquilo, estava por curiosidade. Louvado seja o nome do Senhor. E o que aconteceu, pastor? O que aconteceu que eles não tiveram como entrar? Pela porta. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca desista. Por mais difícil que seja a solução deste problema, vá em frente. Não desista. Glória a Deus. Não tenha medo. Não desista. Deus não se esquece de você. Oh, aleluia. E o que aconteceu? Eles não desistiram. Agora vamos à segunda etapa do sacrifício. Eles pegaram o homem, com cama e tudo, certamente arrumaram corda, quem sabe as mesmas cordas que amarrou ele na cama, serviu para amarrar a cama em 4 pontos, e jogar para cima da casa, e lá os 4 amarraram embaixo, subiram e puxaram a cama para cima da casa. Ficaram no teto, aleluia. Lá estava Kennedy Herculano, em cima do teto da casa, uma cama e um paralítico e 4 homens, glória a Deus. E embaixo, a bênção de Deus, Jesus pregando, glória a Deus. E os 4 em cima da casa, esperando um milagre, aleluia. E agora estamos em cima, o que nós vamos fazer? Glória a Deus. Vamos entrar na casa. Como? A gente faz um buraco. Fizeram um buraco exatamente no lugar aonde Jesus estava pregando, vamos dizer, entre o púlpito e a nave do templo. Fizeram um buraco e pegaram o homem da mesma maneira que subiu, desceu, com cama e tudo na corda. Quando o homem chegou na frente de Jesus, o espetáculo começou quando os homens começaram a quebrar. E todo mundo agora desviou a atenção de Jesus para olhar o que estava acontecendo. E quando perceberam, imagina o burburinho naquele lugar. Mas eles não se importaram com isso. Não se importe com os burburinhos quando você procura o Senhor Jesus. Sempre vai haver. Desceram o homem na presença do Senhor. Glória a Deus. E quando o homem chegou com o leito diante do Senhor, a Bíblia diz que Jesus viu a fé daquele paralítico. E ao ver a fé daquele paralítico, pelas suas atitudes, Jesus olha para ele e disse assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Que aquela doença, aquela paralisia, era uma consequência dos seus pecados. Não que todos os paralíticos sejam consequência de pecado, não é isso que eu estou dizendo. Mas aquela, o Senhor diz, os teus pecados sejam perdoados. Glória a Deus. Quando o Senhor diz, os teus pecados estejam ou sejam perdoados, quem estava ali? Os escribas. E quando os escribas, que eram os copistas da lei, eram os profundos conhecedores do decálogo e das leis, quando eles ouviram aquilo, eles começaram a murmurarem, começaram a dizer: ora, quem é este? Ele está blasfemando. Como ele pensa que pode perdoar pecado? Ele é Deus? Só quem pode perdoar pecado é Deus.
Em outras palavras, eles não conheciam a Jesus, eles não sabiam a missão de Jesus e não reconheciam a deidade de Deus, porque Jesus era Deus. Glória a Deus. Estava como homem, mas era também Deus. Então eles arrazoaram entre si e disse que Jesus estava blasfemando. Jesus ouvindo isso, ou percebendo isto, ele percebendo isto, no versículo 8, Jesus Cristo, no Espírito, vendo essas coisas, esse burburinho, essas murmurações, disse: por que vocês estão arrazoando sobre estas coisas em vossos corações, em vosso coração? Ele fez uma pergunta em cima da pergunta deles, porque eles questionaram. Disse, primeiro eles afirmaram que Jesus estava blasfemando. Primeira afirmação, que Jesus estava blasfemando. Em segunda, uma pergunta, e ele pensa que é Deus? Porque só Deus pode perdoar pecados. Glória a Deus. Aí o Senhor diz para eles, pergunta para eles, qual é mais fácil? Qual é mais fácil? Qual é mais fácil? Dizer a este paralítico, levanta e anda, perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda. Queridos, quando o Senhor fez estas duas perguntas, glória a Deus, perguntando, é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, toma o teu leito e anda? Quando o Senhor fez essas duas perguntas, a Bíblia não mostra, não revela, não diz, mas eles que murmuraram, que criticaram, que fizeram pré-julgamento, eles não responderam nada. Eles eram tão hipócritas, tão inimigos do reino, tão contraditórios aos ensinos de Jesus, porque Jesus arrastava as multidões para ouvi-lo, porque as palavras do Senhor tinham vida, porque as pessoas eram alcançadas, libertadas, curadas, e eles estavam presos apenas às tradições religiosas, eles estavam apenas presos apenas às leis que eles próprios não cumpriam, que eles ficaram calados, eles engoliram seco, mas aquilo ecoava naquele auditório. Aquela pergunta do Senhor, contundente, estava dominando o ambiente, e todos que ali estavam, e ficaram na expectativa de uma resposta dos que estavam criticando. Jesus disse que o que é mais fácil, dizer perdoados estão os teus pecados, ou dizer ao paralítico, levanta, toma a tua cama e anda? E eles quietos, calados, não responderam coisa alguma. Aí o Senhor Jesus, depois daquele silêncio, da expectativa daqueles que estavam ouvindo, ele disse assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, porque vocês estão questionando isto, e perdoar pecados é algo que não é real, mas não é visível, porque está no abstrato. Para que vocês saibam, ou para que saibais, que o Filho do Homem não só tem autoridade e poder para perdoar pecados, eu vou operar o milagre na vida dele. E olhou para o paralítico e disse: a este eu digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Em outras palavras, ele revelou, ele mostrou, ele provou que ele podia sim perdoar pecados, que ele podia sim resolver os problemas, que para ele não existe nada impossível. Quando Deus
introduziu Jesus ao mundo como homem, ele escolheu uma crente abençoada, pura, santa, sincera, que servia a Deus, que era da tribo de Judá. Ele escolheu Maria, e Maria era noiva de José, estava para casar, com casamento marcado, por isso a Bíblia chama de desposada de José. Aleluia! E Maria foi visitada pelo anjo, e o anjo anunciou para ela que ela ficaria grávida, e daquela gravidez viria um filho homem, e o nome dele já tinha sido escolhido, que seria Emanuel, Deus conosco. Mas Maria ficou assustada, disse: como? Eu sou virgem, não conheço homem algum, isso é impossível. E o anjo disse: olha Maria, isso é impossível para você, mas para Deus nada é impossível. E Maria ficou grávida sem sexo, e o menino Jesus nasceu do ventre de Maria sem ser cesariano, e ela permaneceu virgem. Glória a Deus. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Sabe por quê? Porque Jesus, Deus ultrapassa as leis da natureza. Deus não conhece o que Ele não pode resolver. A Bíblia nos dá conta de Sadraque, Mesaque e Abidênego, que estava na Babilônia como escravo. Entraram na Babilônia, mas a Babilônia não entrou neles. E ali eles serviram ao Senhor Jeová. Mas um dia, Nabucodonosor faz uma estátua enorme e vai fazer uma festa de consagração e convida todos, inclusive aqueles 3 jovens estavam nessa festa. E para surpresa dele, Nabucodonosor diz que a partir das trombetas ou buzinas que tocassem, todos os presentes naquela festa teria que se curvar para adorar a sua enorme estátua. Mas aqueles moços disseram: nós não vamos nos curvar. Por quê? Porque nós somos hebreus, e hebreus só serve e só adora a Deus. Mas logo alguém os delatou, e quando Nabucodonosor soube, ficou indignado, mandou chamá-los e disse: Sadraque, Mesaque, Abidênego, é de propósito o que vocês fizeram? Em outras palavras, vocês querem me desmoralizar? Vocês querem me desonrar? Vocês querem desobedecer, tirar a minha autoridade? Por que vocês não se dobraram? Ei, meu Senhor, nós não nos dobramos porque nós somos hebreus. Hebreus não se curva diante de ídolos. E eles: ah não, eu quero ver qual é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. Queridos, foi a pior tolice que Nabucodonosor fez, dizer: eu quero ver qual é o Deus que pode. Ele não sabia que o Deus dos céus, Ele pode todas as coisas, que o Deus do céu não conhece impossível. Glória a Deus. E aqueles moços olharam para Nabucodonosor e disse assim: sabe, Nabucodonosor, o nosso Deus, sim, o nosso Deus, Ele pode. E Nabucodonosor, irado, indignado, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, mandou jogar os jovens dentro daquele fogo, e os que foram jogá-los, só com o calor da fornalha, morreram queimados. Mas os 3 jovens chegaram
embaixo ou dentro da fornalha, e começaram a passear dentro do fogo. A única coisa que o fogo queimou neles foram as amarras, que eles foram lançados amarrados. Glória a Deus. Porque crente não é para viver amarrado, crente é livre, porque conheceu Jesus, e Jesus Cristo é a verdade que liberta. Oh, aleluia! Porque Jesus não conhece impossível, porque não existe coisa alguma que Ele não possa resolver. E agora, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que de repente alguém chegou, Nabucodonosor colocou-se em pé, e os seus conselheiros disseram: o que, rei meu senhor? Disse: me diga uma coisa, quantos homens nós jogamos dentro da fornalha? E os seus conselheiros disseram: foram 3. Por quê? Qual é o problema? Disse: olha para lá, eu estou vendo 4, e um deles é como o filho dos homens, ou como os deuses. Eu estou vendo 4. Ele estava vendo quem? Jesus Cristo passeando no meio da fornalha, que não pôde atingir aqueles que não se curvaram diante do ídolo que ele levantou. Por que isto? Porque o Senhor não mudou. Ele não conhece absolutamente nada que ele não possa resolver. Glória a Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, quando a gente olha para esta pergunta do Senhor, aleluia, perguntando para ele qual é mais fácil dizer, ele está dizendo: olha, vocês não me conhecem. Glória a Deus. E eu não conheço nada que eu não possa resolver, nada que eu não possa fazer. Posso tornar a estéril mãe de filhos, posso apagar a força do fogo, posso abrir um caminho no meio do mar. E eu pergunto a você que me ouve: o que você acha que Deus não pode resolver na sua vida? Aleluia. Israel, quando viu Faraó com seu exército, seus carros de guerras, seus cavaleiros, Israel chorou, ficou desesperado, pensou até em morrer ou voltar a ser escravo. Glória a Deus. Mas Moisés conhecia o Deus que servia. Olha para cima, olha para Deus. E o Senhor disse: tens o que na mão, Moisés? Uma vara. Disse: pronto. Coloca sobre o mar e diga ao povo que marche. Ou seja, diga ao povo que não precisa ter medo. Diga ao povo que pode ir em frente. E eu quero te dizer nesta manhã, meu amigo, eu quero te dizer a você, meu irmão, nesta noite: você não precisa ter medo. Tudo que você precisa é crer. E se você crer, tome uma posição, vá em frente, que o problema o Senhor resolve. Aleluia. A Bíblia diz que lá no Calvário, Ele disse que já tomou sobre Ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, aleluia. Verdadeiramente, Isaías 53:4, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós fomos reputados como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele tomou tudo para Ele, para que você pudesse sair livre, glorificando a Deus. Então Ele não conhece nenhuma enfermidade que Ele não possa curar. Ele ultrapassa toda e qualquer lei da gravidade, da medicina. Nós temos aí Lázaro, que morreu de 4 dias enterrado. Aí Jesus chegou lá e disse: Lázaro, sai para fora. Aleluia. Quando ele chega na casa de Marta e Maria, Maria está coitada, desesperada, chorando. Aí Jesus Cristo olha para ela e disse: Maria, Maria, onde o puseram?
Sabe o que é que Jesus está dizendo? Disse para ela: leve-me aonde está o motivo das tuas lágrimas. Leve-me aonde está o motivo do teu sofrimento. Leve-me aonde está o problema. E nesta manhã Jesus pergunta, Jesus pede, leve-me aonde está o problema que está incomodando a sua vida. É isso que ele está perguntando. Então, qual é o teu problema? Qual é a tua necessidade? Por que você está assim? Leve Jesus aonde está. E quando ela chegou, disse: olha, Senhor, estar ali. Ele disse: ali aonde? Naquele túmulo, 4 dias. Ele disse: está ali. Aleluia. E quando ele está ali, aí o Senhor disse assim: Lázaro, sai para fora. E Lázaro veio levitando. O milagre aconteceu. Sabe por quê? Porque ele não apenas cura, ele traz a vida até a morte. Ele ultrapassa as leis da medicina. O médico dá a sentença. Glória a Deus. O médico dá a sentença, diz 3 meses, 1 ano, 6 meses só há de vida. Pode levar para morrer em casa, mas a palavra final não é do médico. Eu disse, a palavra final não é do médico. A palavra final é do Senhor. Aqueles homens que ali estavam, os escribas, disseram, num tom crítico, cheios de incredulidade: ele está blasfemando, ele não é Deus, ele não pode. Quem disse que ele não pode? Ele pode tudo em todos, porque ele é Deus, e ele não mudou. Ah, Jesus passou. Jesus não passou. Jesus é real, Jesus é presente. Jesus não é Jesus de ontem, é Jesus de hoje, de agora. Pastor, ele morreu. Foi, sim, eu sei. Mas ao 3º dia, ele ressuscitou com poder e grande glória. Foi assunto aos céus, saindo do Monte Olival, diante dos olhos de quase 500, e está à destra do Pai Eterno, agora, intercedendo por mim, intercedendo por você. Então ele não conhece nada que seja a ele impossível. Ele não conhece nenhuma enfermidade que ele não possa curar. Ele ultrapassa as leis da medicina. O defunto pode voltar à vida. O cego de nascença pode voltar a ver. O paralítico pode pegar a cama, colocar na cabeça e voltar para a sua casa andando normal. Por quê? Porque ele é Senhor no céu, na terra. Oh, aleluia! E deixa concluir dizendo: Jesus não conhece um pecador que ele não possa perdoar. Não importa a sua situação. Está escrito, 1 Timóteo 1:15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem disse essas palavras? Quem foi, pastor? Foi Saulo de Tarso. E você lembra de Saulo de Tarso? No zelo ao farisaísmo, ele prendeu os crentes, matou crente, bateu em crente. Mas um dia, Deus dos céus, a terra olhou, e ele estava indo a Damasco para prender mais crente. E o Senhor, no caminho, lhe apareceu e brilhou sobre ele a sua luz. Ele, não suportando, caiu da sua cavalgadura, e ao cair o Senhor falou com ele: Saulo, 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 por que me persegues? Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Queridos, o Senhor Jesus não mudou. Aleluia. E Saulo foi convertido, e agora ele está fazendo esta declaração, movida pelo Espírito, que aquela palavra era fiel.
que aquela palavra era verdadeira, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e ele disse, e eu me considero o principal destes pecadores, mas agora estou salvo. Sabe por quê? Porque Jesus veio para salvar. Paulo, o mesmo Paulo, agora não Saulo, mas Paulo, escrevendo a Romanos 3:23, diz que o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Se você continua no pecado, se você morre no pecado, você será condenado. Porém, se você aceita o dom gratuito de Deus, você recebe o presente da vida eterna. Sabe por quê? Porque Ele veio para salvar a todos, a todos. A exemplo, Zaqueu. Zaqueu, que era publicano, odiado pelos judeus, mas um dia Jesus passou em Jericó. E ele, para ver a Jesus, submeteu-se, subiu no sicômoro bravo, e dali ele olhou para falar com Jesus e encontrá-lo, mas ele não conseguiu, porque Jesus era um homem comum e simples, mas Jesus o encontrou. E disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu recebeu a salvação de Deus. E muito mais do que isso, Deus é o Deus das coisas impossíveis. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele está sobre tudo, Ele está sobre todos. Ele exerce domínio sobre todas as leis naturais, materiais, e sobre a lei espiritual. E a maior notícia, melhor boas novas é que Ele ama de uma maneira tal, aleluia, de sorte que no último minuto que Jesus estava no Calvário, havia 2 ladrões, um à direita e à esquerda. O da esquerda zombava, mas o da direita reconhecia quem ele era. E ele agora olha, aleluia, e disse assim, para aquele moço que reconheceu que ele era Salvador, disse, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus olha para ele e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que esta manhã você possa, em Cristo Jesus, encontrar respostas, encontrar solução para todos os seus problemas. Sabe por quê? Porque Ele é o mesmo. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E se